Bom dia, como já foi apresentado, eu sou arquiteta Camila Grainho, eu trabalho com projeto e consultoria de impermeabilização. Todo ano eu faço uma apresentação de trabalho, geralmente me pedem para fazer projeto, telhado, jardim, né? Só que os casos que a gente tem visto em obra tem muita relação com proteção mecânica, né? E a manutenção dessa proteção mecânica. Eu digo o seguinte, estou já na área de impermeabilização há 18 anos. De uns anos para cá, as construtoras começaram a acordar em relação à manutenção por conta da garantia dos 5 anos. Então, a gente viu um avanço de algumas construtoras em correr atrás para a gente poder não ter esse tipo de manutenção tão grande. Vou dar o exemplo de uma pessoa que está aqui, que eu acho que vem todo ano, nesses 8 anos de seminário, que é o engenheiro aqui, Jorge Marques, da Cirela. E ele era um engenheiro de manutenção. Eu preciso falar desse caso, que é um caso muito interessante. Ele era um engenheiro de manutenção da Cirela, de todas as obras, e ele via todos os problemas que aconteciam depois das obras e constatava que, muitas vezes, isso vinha de problemas relacionados a projeto. Especificação, projeto. E, a partir de um certo momento, ele foi transferido para participar das reuniões de projeto. E aí o pau quebrou. E ele tinha uma postura de trazer realmente o feedback do que acontecia na obra, para que isso não acontecesse de novo nas outras obras. O que acontece hoje para um projetista é ver que os erros se perduram de obra para obra, projeto para projeto. Não existe feedback da obra para o pessoal da construtora. Então, muitas construtoras fizeram padrões de arquitetura, padrão de revestimento, e houve um padrão de impermeabilização também. Só que esse padrão, o que você usou há 10 anos atrás, você não está usando hoje. Você tem uma evolução de material muito grande, né? Algumas construtoras têm padrões de 10, 15 anos atrás, né? Vou dar um exemplo da Cirela de novo, que o padrão ele é constantemente alterado. E, com isso, a gente consegue aproveitar esse feedback, o que está dando certo e o que não está. E uma coisa eu posso garantir para vocês, esse tipo de proteção mecânica, para manutenção, não é bom. E aí você vai falar, não, é bom sim, porque o cara anda com um carrinho, ele não danifica a manta, ele não tem... Cara, eu estou vendo uma obra ali, e uma obra muito grande, acabou de realizar a execução da impermeabilização, projeto da Thaís e da Cláudia, da CETIMP, e acabaram de fazer a execução da impermeabilização e resolveram botar os condensadores dos ar-condicionados depois da impermeabilização feita. O cara ainda não tinha nem acabado o serviço de execução de impermeabilização, a proteção mecânica já tinha alguém rasgando ela. Bom, um dos primeiros problemas que eu vejo em proteção mecânica é na hora da execução. Ninguém sabe fazer um posicionamento de armadura. O cara sempre diz que sabe, mas ele nunca sabe. Isso aqui é num shopping imenso, padrão A, e toda vez que eu ia lá, eu chamava atenção e eu sempre encontrava a tela em cima do bidim, embaixo da proteção mecânica. Então, ela não está armando nada ali, né? Uma das soluções encontradas, eu vou falar muito sobre patologia e sobre novas tecnologias, seria a macrofibra. Ela é muito interessante. Toda obra, toda construtora que está adotando não está querendo nem mais ter tela dentro da obra para fazer esse tipo de proteção mecânica. Por quê? Questão da estocagem é muito mais limpo, muito melhor, né? Você pode fazer a mistura no caminhão, na central de concreto ou na tua própria betoneira manual, tá? E você consegue proteções mecânicas excelentes. O que acontece? Você subir com essa tela para o último andar, não vou entrar em questão de estacionamento, que eu acho que ano passado a gente falou muito de estacionamento, mas a gente faz esse tipo de piso também, com esse tipo de fibra, para revestimentos e pavimentações de estacionamento. Na verdade, faz-se muito, tá? Então, a gente tem inovado, novas tecnologias. Eu acho importante as pessoas aqui poderem conhecer. Não teve apresentação nenhuma de macrofibra esse seminário agora, né? Então, achei importante a gente trazer por conta disso.
Outro problema em obra. Vou te dizer que pelo menos uma vez por mês eu recebo um telefonema ou um e-mail com ou o engenheiro me perguntando o que é uma argamassa farofa, que eu digo, não quero argamassa farofa, ou ele ligando dizendo que só conseguiu uma argamassa com consistência farofa. Então, você acaba tendo um problema, sim, na consistência dessa proteção mecânica. E o que ocorre depois de um tempo? Essa proteção mecânica ela fica manchada, feia, preta, onde você não consegue nem fazer uma limpeza nela. Outro problema em proteções mecânicas, a falta de junta. Tá? Ali está apontando? Essa obra... Já terminou, Jorge? Acho que não, né? Essa obra aqui, olha, projetaram uma proteção mecânica em cima de uma casinha de milionário sem botar nenhum tipo de junta. Isso acontece muito. Isso quando não, a construtora não quer fazer uma junta dessolidarizada. A maioria quer vir com a maquita, fazer uma juntinha por cima, e isso não descola uma placa da outra. E a gente tem visto estacionamentos se perderem todos por conta de fissuramento acontecendo. Outro problema em proteção mecânica é selante. Eu nem vou falar muito de selante, tem um papa do selante está aqui na minha frente. E o problema é selante, né? A maioria não sabe fazer uma aplicação com selante. Desperdiça um material caro. Você pode ver aqui. Tem uma laje de estacionamento agora também com uns 12 mil metros quadrados que eu estou com o mesmo problema. Jogaram o selante todo fora, praticamente. Fizeram esse tipo de serviço também. Tá? Temos um problema de empenamento das placas também, em estacionamentos principalmente, né? Onde você tem um trabalho térmico muito grande, placas muito grandes, às vezes muito delgadas. Problema de esbocinamento também, que seria a quebra das bordinhas das placas. A gente tem, sim, produtos que podem evitar esse tipo de acontecimento. Voltando aqui. Mas por que isso tudo é importante? Porque quando você entrega um serviço, se você está com empenamento de placa, fissuramento numa proteção mecânica, junta mal feita, todos esses problemas, o teu contratante segura teu pagamento. A gente conhece um monte de executor que está com o pagamento preso por conta de todas essas situações que estão acontecendo. E a construtora não paga enquanto você não consertar esse tipo de serviço. Então, isso está sendo recorrente. Essa leva que veio de muitas obras, já que a gente teve aquele boom quando de Olimpíada, Copa, tudo, gerou um volume de obra com muitos problemas que estão estourando agora. Então, a gente está vendo o pessoal que fez obra há 4 anos atrás, ainda com retenção de obra sem receber por conta desse tipo de patologia acontecendo nas proteções mecânicas. Outro problema de proteção mecânica cimentícia, né? É o entulho. Na hora de você ter quando você tem um problema de permeabilização, você tem que refazer, descer isso do 11º, 12º andar para poder refazer a impermeabilização é uma coisa muito complicada. Tá? Essa é uma obra do estacionamento que eu falei para vocês. Olha a quantidade de fissura. O cliente não quer receber. E com razão. Uma obra de 3, 4 anos nessa situação. Só para explicar o que aconteceu aqui. Aqui foi feito um projeto. Projeto de pavimentação não conversava com o de impermeabilização. Não havia compatibilização de projeto, para começar. Segundo, que o de pavimentação especificou que você tinha... desculpa, sumiu o nome da cabeça. A armação dela ela era aquela bainha... Não. Oh, meu Deus. Que passa óleo na bainha. Sumiu o nome da minha cabeça. Era, mas ela tinha a bainha dela, você tinha que passar óleo para ela, barra de transferência, só que ela é com óleo nela para ela poder trabalhar.
Cara, num estacionamento desse gigante, onde nego não conta nem ferro quando chega na obra, não confere nem nada, vai ficar passando óleo nessas bainhas de transferência? Isso não aconteceu. E o que aconteceu? Travou o piso todo. E aí foi um efeito cascata no estacionamento todo. Tá? Aqui um estudo de caso que a gente pegou um prédio que tinha alguns problemas de vazamento. Quem fez foi a primeira execução, Renato Giro, que está ali. E a primeira coisa que a gente pensou foi o seguinte: já que a gente vai ter um problema muito grande para tirar equipamento de ar-condicionado, proteção mecânica, tudo, na hora de refazer esse projeto, vamos fazer uma forma que ele tenha uma manutenção mais fácil. Se eu tiver algum problema, eu consiga acessar essa impermeabilização? Então, ele era todo dessa forma, é o que acontece geralmente com proteções de argamassas, né, argamassados. O projeto, nós fizemos o levantamento de todos os equipamentos que existiam. Você pode ver que existiam vários, aqui só pega ali, existiam vários equipamentos de ar-condicionado do apartamento de cobertura, que geralmente isso é colocado sem o síndico saber, muitas vezes, danificando a impermeabilização. Essas clarabóias não são originais do projeto. O proprietário do apartamento de cobertura criou uma clarabóia no banheiro e fez isso aí por conta dele, né? E você tinha vários problemas aqui nessa área, furos que foram feitos, diversos problemas. É um endereço nobre, no Leblon, tá? E aí primeira coisa que foi feita, o levantamento de todos os equipamentos que existiam nessa laje, porque a gente ia ter que colocar eles de volta, né? Só que a gente queria botar ele de volta de uma forma inteligente, de quando tivesse que fazer uma manutenção, a gente não danificasse nada do que tinha sido feito, que seria o que o Renato fez. Então, a gente tinha esses bloquinhos para passar os cabos, tá? E a obra foi dividida em 2 fases, né? Claro, eu não ia deixar a cobertura toda quebrada de uma vez só. Foram definidos caimentos, um plano de caimento, tá? E foram gerados detalhes de impermeabilização para que a gente não tivesse problema. Lembrando que esse bloquinho aqui, onde passa o duto do ar-condicionado, antes ele era feito de tijolo, né, Renato? Péssimo, com umas gambiarras absurdas. Então, a gente projetou, não, um bloco mesmo, onde a gente deixasse uma passagem duto rígido, que aí a pessoa poderia passar o cabo dela. Para o condomínio foi entregue um manual, que o Zé até acabou de falar, um manual de uso e operação de como deveria ser feito a manutenção dessa área toda que nós fizemos, e se tivessem que colocar mais equipamentos de ar-condicionado, como é que deveria ser feito. Tá? Isso foi feito em 2 mãos, eu fiz, Renato revisou, isso é bom, a parceria entre o projetista e o executor. E foi dessa forma que ficou a cobertura. O que foi pensado para ela? A recomposição da manta asfáltica, teve um isolamento térmico, um bidim e uma camada de brita. Então, se você tiver que fazer qualquer manutenção, você puxa a brita, saca o isolamento térmico, a placa, e repara onde você tem que reparar. Tá? E outra, quando você puxa essa brita, se você tiver que reparar uma área muito grande, você reaproveita ela. Agora, uma proteção mecânica, quando você quebra, você não consegue reaproveitar de jeito nenhum. Então, aqui ficou bem interessante. Existe uma obra aqui no Rio. Quantos anos tinha o Via Parque? 25 anos. Eu fui fazer uma consultoria lá no Via Parque, cheguei lá, o Via Parque é todo nesse tipo de projeto, sempre com brita. E aí o cara da manutenção falou para mim, isso é uma porcaria, para andar em cima disso é horroroso, não sei por que não fizeram uma pavimentação de concreto aqui. Falei para ele, sorte a sua que foi com brita, porque um shopping onde você tem constante mudança, o caso que eu expliquei da Thaís e da Cláudia, o cara acabou de fazer a impermeabilização, já tem um furando a laje de novo, né? É muito mais prático você ter uma proteção mecânica removível
do que você ter uma proteção mecânica definitiva. Eu acho que a norma de desempenho vai ajudar a gente. Por quê? No momento que você tem, aí os olhos dos cifrões assim para a gente crescem. Porque ela pede 20 anos, vamos supor, para uma piscina. 20 anos de vida útil de projeto para uma piscina, certo? Aí tem que fazer quantas mantas? 2. Porque a piscina tem proteção mecânica. Aí você imagina o cara que está fazendo um prédio, por exemplo, de uma Cirela fazendo 8 blocos. Todas as coberturas com piscina de azulejo, porque o proprietário não quer piscina de fibra de vidro, de fibra, né? Ele quer de azulejo. Você acha que a construtora vai fazer 2 mantas? Ela vai forçar uma barra, a gente pode fazer com vinil, a gente pode fazer com fibra, a gente pode fazer com poliuretanos, na cor da piscina. E aí a nossa vida útil de projeto cai para quanto? 8 anos. Então, financeiramente, vai ser muito mais viável para a construtora trabalhar com esse tipo de impermeabilização do que as com proteção mecânica. Entendeu? Bom, novas tecnologias. Depois da minha palestra, depois do debate, no Coffee Break, vai vir uma palestra sobre novas tecnologias. Não tão nova, mas retornando, que é o EPDM também, que é muito interessante. E eu vou falar de 2 tecnologias que seriam manta de PVC, que você faz a impermeabilização e também não precisa fazer a proteção mecânica, você tem fácil acesso. As características da manta de PVC são excelentes. Se você pegar uma empresa americana, né, você vê que o cara vem todo arrumadinho, bonitinho, todo equipado para fazer uma obra. É o sonho de todo projetista, aqueles catálogos, né? O Granato está com um negócio aqui, dá licença. Isso é o sonho para quem não quer fazer mais margarida na vida, né? Em obra. Então, é uma obra muito limpa, muito bem pensada, muito rica em detalhes e muito cheia de terminações, que seriam todos esses acabamentos. O que ele está ali na mão é muito parecido com isso daqui, né? Um boquetone. Então, a manta de PVC, você ainda tem a vantagem dela ser aprovada pelo LEED, você tem uma alta refletância e você não precisaria fazer impermeabilização, você faz só com a manta de PVC. O acabamento fica muito bonito, tá? E a manutenção perfeita, né? Porque se você tiver qualquer intervenção no local, você consegue refazer. Por que a manta de PVC não é muito utilizada no Brasil? A manta de PVC é uma manta flutuante, né? Ela não é aderida ao substrato, então a gente tem sempre a mentalidade que alguém vai furar, vai danificar, e é verdade sim, a água vai percolar por baixo da manta de PVC e vai sair por tudo quanto é lugar. Mas isso é questão de cultura. Teve uma outra palestra que já falaram sobre isso, questão de cultura. A gente tem que se acostumar a trabalhar com os sistemas. O sistema é maravilhoso. Mas se você não tiver um manual de uso e operação, tanto faz manta asfáltica e PVC, vai dar problema de qualquer jeito. Agora, você vai dizer assim, isso não é novidade. É. Mas por que é novidade? Eu, como arquiteto, eu sei do problema que um arquiteto tem de fazer uma especificação com grama sintética. Ele torce a cara na hora. Porque as gramas sintéticas são muito feias. Numa padronização de cor, numa qualidade péssima. Você vai no Saara ali, você compra R$40 o metro quadrado de uma grama sintética. Mas uma grama sintética, se o cara jogar uma bola em cima dela, derrete a chuteira. Todo mundo sabe disso. Então, quando nos foi apresentada essa grama sintética, a gente ficou louca, né? Eu sou arquiteta, falei, opa, quero isso como grama sintética, não, quero isso como proteção mecânica para minha impermeabilização. Ali você vê melhor, mas vocês enxergam que ela tem uma diferenciação de cor
na grama, parecendo que ela já está queimada em alguns pontos. Isso, quando é desenrolado no rolo, dá uma característica muito natural para ela. E aí volto eu a dizer, nunca que eu conseguiria especificar uma grama sintética como proteção mecânica para um arquiteto, tendo as gramas sintéticas que a gente tinha. Aí, graças a Deus, a Sportlink, que ela é a única autorizada da CBF, da FIFA, fez esses campos gramados todos, de todos os estádios, e fez também o Rock in Rio agora. A grama sintética do Rock in Rio foi toda dela, que no último dia, perfeito. Não derrete chuteira, a criança pode brincar, pode jogar bola, que a bola não estoura, a bola de plástico. E aí, nós começamos a pensar na aplicação dela. Isso é um telhado jardim sem manutenção. E vou te dizer que a maioria dos telhados jardins e lajes de cobertura estão dessa forma. Por quê? O paisagista ele tem que pensar não na planta, ele tem que pensar em botânica. Tem que pensar no índice de chuva, e tem que pensar em várias coisas antes de projetar aquela planta bonitinha que ele vai colocar ali. Você chega na Europa, tem telhado de jardim que é de cascalho e de pedra. Não tem planta, mas para eles é considerado um telhado de jardim. Tá? E aqui no Brasil não, você quer uma palmeira, você quer uma bromélia, você quer, né, um telhado de jardim, né, que é o terraço da Babilônia, né, que o cara quer ali. Então, a gente encontra essa situação. Isso é uma obra que ainda está na garantia e já está nesse estado. Qual a vantagem dessa grama sintética? Não sou representante da grama, já vou avisar, não me liguem, não sei. O representante não está aí? Lá. Quietinho lá, no cantinho. Essa grama da Herbos, se alguém quiser conversar depois, é o Zé Carlos lá atrás, ela é drenante, ela vem com uma camada embaixo, isso facilita para a gente na impermeabilização também, não tem empoçamento d'água, não dá dengue, não dá nada. E aí ela vem com o McDrain, que tem outro nome, né, que a Macaferri fez próprio para essa grama, ela é toda fixada junto com ele. Ela tem variedade de cores. Ok? Então, você pega uma obra onde você teria à vista dessas varandas uma pavimentação de concreto. Era isso que ia ser. Né? E, com o tempo, ia ficar igual a obra que o Renato começou, aquela pavimentação de concreto toda suja, imunda. Né? Então, aqui a impermeabilização, feita do modo muito tradicional, com manta asfáltica. Tá? O custo, essa proteção mecânica não é nessa obra, tá? É só para ponto de referência. Um custo de proteção mecânica, R$ 50,00 o metro quadrado. Alguém vai gritar isso. Camila, caro? O que é isso? Não, é R$ 50,00 sim. Sabe por quê? O executor ele só cobra mão de obra. A outra ali mandou jogar até mais. Ele só cobra mão de obra, só que ele esquece que cimento, areia, tela, selante é por conta do contratante. Então, quando você agrega todos esses valores, você chega aos R$ 50,00. Aqui é uma proteção mecânica argamassada, tá? E sem selante de PU, tá? Selante comum. Emulsãozinha, né? E o custo da grama sintética, R$ 42,00, dessa grama sintética instalada. Nessa obra em si, que vocês viram as fotos, a diferença ficou a favor da grama sintética, R$ 9.600. E esse é o terraço. Então, parece grama sintética? Por que isso num seminário de impermeabilização? Cara, isso é uma delícia para a gente escutar. O cara vai ter que refazer, ele vai o quê? Ele vai puxar essa grama, se ele tiver que refazer um ponto da impermeabilização, e coloca. Aqui tem isolamento térmico embaixo dessa grama. Tá? Isolamento térmico, McDrain e tem a grama. Tá? Olha que beleza.
Então, assim, eu trouxe porque eu acho que assim, o que a gente conhece, de novo, a gente tem que trazer e divulgar, porque esse tipo de trabalho é muito interessante. Tá? Queria agradecer a atenção de todos. O meu sócio vai falar 3 minutinhos aqui que ele queria falar. Agradecer ao Zé Carlos, pessoal da SICA, da Viapol, que me ajudaram bastante, e o Renato Giro, que estão também participando dessa palestra. Muito obrigada. Se alguém quiser o contato, execução foi o Renato e o Zé Carlos ali atrás. Tá bom? Obrigada. Senhores, dentro do tema, eu queria aproveitar apenas alguns poucos minutos a respeito da felicidade que esse ano a AEI adotou o tema de manutenção. Isso foi de uma grande felicidade. Por falar em IB, eu me lembro, eu acho que do 9º Simpósio Brasileiro de Impermeabilização, o primeiro Congresso Latino-Americano de Impermeabilização, onde nós recebemos em São Paulo o pessoal da NRCA. Veio toda a diretoria da NRCA, presidente, todo mundo. E eles participaram, vamos dizer, do nosso evento desse 9º Simpósio. E eu tive a felicidade de levá-los a conhecer algumas obras, entre elas o São Paulo Marketplace, né? Eles foram com muito interesse, dedicação, querer olhar. NRCA, National Roofing Contractors Association, é uma tipo IB lá dos Estados Unidos, só que tem 5.000 associados, né? Quer dizer, um negócio muito forte. E eles olharam lá a obra com todo interesse, e a gente estava fazendo a impermeabilização e a proteção mecânica do shopping marketplace. Lá em cima, o presidente me perguntou, mas vem cá, vocês fazem uma impermeabilização e em cima da impermeabilização vocês fazem uma laje? E se tiver que mexer nessa impermeabilização, como é que a gente faz? Quer dizer, isso tem o quê? Uns 15 anos atrás, eles já tinham passado a borracha nisso, tá certo? Sempre pensando em previsão de manutenção. Tá? Então, esse meu apelo aqui, principalmente aos arquitetos, aos projetistas, aqueles que de alguma forma estão envolvidos, né, como é o caso do Jorge Marques aqui da Cirela, que está diretamente envolvido no desenvolvimento dos projetos, né, que durante o projeto, lá na sua concepção, vamos pensar de forma mais inteligente, vamos inclinar as lajes no sentido do caimento, vamos fazer captações de água inteligente, projetos de drenagem mais inteligente, evitando desperdício de material, evitando enchimentos. Né? O enchimento é o que tem de pior no caso de impermeabilização. E hoje a gente está vivendo isso muito de perto. Por quê? Nesses tempos de crise, onde não há projetos novos, a gente está sendo obrigado a trabalhar com retrofits e obras de manutenção, vamos dizer, por exemplo, de shopping centers, são vários que estão na nossa mão hoje, né? E a dificuldade que é você tentar fazer uma reimpermeabilização, porque na hora da execução da obra, do projeto, não houve nenhum pensamento de que essa era uma construção dinâmica, que através do tempo ela poderia passar por manutenções, né? E como então acessar agora a impermeabilização? Você chega numa área, encontra um monte de equipamento, um monte de gambiarras, está certo? E você não tem como acessar. Então, durante o lançamento do projeto, pensar sempre, está certo? Para poder ter soluções mais inteligentes, mais leves, com menos desperdício. Desculpe aí pela tomada de tempo e obrigado.